Fala aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar, cara. Segunda temporada, novidades, quadros novos. Quadros novos, uma temática nova. Temática Esse nova. mês temos um especial. Especial de Dia das Mães, Mês das Mães, maternidade com propósito, acertei. Acertou. E nesse tempo de maternidade com propósito, os nossos microfones estão em chamas aqui. Estão em chamas. Diretor, nossos microfones não param. Segunda temporada, amplificando a voz das pessoas para chegar nas pessoas e isso aí. Né, aquele fogo que arde na gente, né? Isso, né? Sobre isso. Possa ser instrumento, né? Para que pessoas possam ser abençoadas através desses microfones. E aí, cara? E hoje? Cara, hoje a gente vai trazer mais um tema, assim, em chamas. Chamas, é verdade. Que até a gente aqui nos bastidores, né? Tava aqui cheio de tato, cara, como é que a gente vai falar sobre isso? É verdade, mas que acontece, né? Como é que lida? E isso é legal também de trazer, porque como é que a gente lida com uma situação, caraca, que é assim... Né? É uma das piores que pode acontecer, mas de uma forma leve, não no sentido... É um assunto profundo, mas trazer de uma forma leve, como ela mesmo já estava falando aqui com a gente nos bastidores. Então já quero de imediato dar boas-vindas aqui ao Pode Vir Crente, a Ingrid Inácio. Seja muito bem-vinda ao Pode Vir Crente. Ela falou que é o primeiro podcast dela, então vamos né? Bota fogo nesse microfone aí, diretor. Porque a gente tá falando, a gente entrou no mês das mães, né? Esse episódio que você tá vendo aí. Se você não assistiu o outro episódio no qual a gente falou com uma mãe do lar, foi interessantíssima, a Larissa Colombino. Esse mês vai ter mãe um mês inteiro. Esse mês tem a proposta da série Maternidade com Propósito, é trazer mães com um assunto específico. E hoje a gente vai falar sobre mães que perderam filhos. É um tema profundo, forte, delicado, mas importante. Importante e necessário porque, na verdade, a gente não sabe do amanhã, né? É verdade. A gente vive hoje e não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe dos planos de Deus, a gente não sabe nada disso. Então, assim, a gente quer ouvir, conhecer um pouquinho hoje da história da Ingrid Inácio. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Ingrid, eu vou deixar pro Eric fazer a primeira pergunta. A gente sempre pergunta assim, para começar, né? Quem é Ingrid Inácio? Então, primeiramente, queria agradecer o convite. Então, Ingrid Inácio é uma mãe, né? Que perdeu uma filha, que foi mãe novamente, uma diaconisa, uma pregadora, uma empresária hoje em dia, uma esposa, uma filha, uma serva do Senhor. Essa é a Ingrid Inácio. Glória a Deus. Muitas facetas. Muitas facetas. E assim, pronta para compartilhar com a gente um tema assim, muito, muito relevante. A gente vai começar logo perguntando um pouquinho sobre essa tua trajetória, essa tua história. Porque você falou que você é mãe, você foi mãe, você é esposa. Então são muitas facetas, mas esse viés de que você foi mãe um dia e perdeu um filho, na verdade, só em falar, a gente já fica um pouquinho... Já, né? Cara, a gente que é pai, né? Filho, a gente que é pai, a gente sente isso. Mas a gente quer conhecer porque a gente sabe que muitas pessoas estão vivendo isso, já viveram isso e vão se identificar com essa tua história. Então a gente quer ouvir um pouquinho do contexto disso tudo. Como é que foi isso? Onde é que nasceu e começou isso? Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Então, a trajetória como mãe foi aos 19 anos, em 2015, 20 de novembro de 2015. Foi quando nasceu a minha filha, a Mariá. Até então eu tive uma gestação um pouco conturbada, mas ela nasceu aparentemente normal. Ok. Porém, a mãe, ela... Apesar de ser mãe de primeira viagem, eu vi ela diferente. Falou assim, minha filha não é comum, não é normal igual outras crianças. Eu falava assim com o pediatra e tal, mas eles... é normal, vai crescer, vai fazer algumas coisas como sustentar a cabeça. Então assim, eu via com minha filha 3 meses, ela não sustentava a cabeça, então já... Mas tentei, isso não é algo comum. Mas tem até o 4º mês, tal. Aguardei, né? Sendo que ela começou a fazer crise convulsiva. Uma crise totalmente diferente, que ela parava de respirar. Ela ficava totalmente cianótica. Então, parecia assim que ela tava, sei lá, sufocada. Ficava roxa, totalmente roxa. E voltava. Aí eu achava que ela tinha engasgado. Primeira vez achei que ela engasgou, levei na emergência, achei que era um resfriadinho, alguma gripe, né? Broncoaspirou, alguma coisa. Mas não. Falaram que era normal, vieram pra casa de novo. Um dia depois,
Deus é tão bom que minha mãe trabalhava. Eu morava com meus pais na época, né? A minha primeira filha, eu fui mãe solo durante um período até começar a namorar o meu marido, meu atual marido. Aí ele se tornou pai da minha filha e a gente construiu uma história juntos. E nesse dia, minha mãe, ela fez esse episódio de parar, né? Depois voltou, aí minha mãe foi trabalhar. Aí eu fiquei em casa sozinha com ela. Deus é tão bom que não aconteceu nada. No dia seguinte, eu fui lavar alguma coisa do lado de fora, deixei minha mãe olhando. A minha mãe ficou assim meio já... Tava assustada com ela já, né? Porque minha mãe já tinha visto esse episódio. Aí, enquanto eu tava lavando, minha mãe me grita. Que minha filha tinha parado de novo. Ela tava de novo toda roxa. E dessa vez ela demorou a voltar. E quando eu levei ela pra Emerge... Que doideira. Então, foi assim... Aí... Tá falando, a gente vai imaginando aqui, nossa. E eu, assim, nova Assustador, também. né? Assim, já deveria ter 20 anos, que eu tive ela 19 pra 20 anos. E eu levei pra emergência, chegava, nossa, que você explica. Imagina você explicando isso pra um médico. O médico, por que será que essa criança parou? Porque aparentemente era uma criança normal. Ela nasceu bem, veio pra casa bem comigo. E quando eu falei de novo com o médico, os médicos, não sei o que é, vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer um raio-x tal pra ver. Quando colocaram ela na maca, ela fez o episódio de novo. Caramba. Aí depois disso começou a minha trajetória aí como mãe atípica, né? Foi assim, eu descobri dessa forma. Aí ela foi levada... Ela tinha quantos meses? Ela tinha 4 meses. Aí ela Qual era a causa? Qual era a... Síndrome de Ohtahara. Ela nasceu com uma formação no cérebro, sendo que a gente não sabia. A Ultra não conseguiu diagnosticar essa malformação. E era uma síndrome degenerativa. Degenerativa? Aí ela... Correram com ela pro hospital, ela ficou internada no CTI. Aí eu também não sabia disso. O que era? O que era. Fizeram a tomografia, aí descobriram que ela tinha uma malformação na parte externa do cérebro. E sendo que foi muito difícil como assimilar tudo isso. E meus pais meio que... Eles não conseguiam compreender. Eles não aceitavam muito bem essa situação. E eles ficavam perguntando... E Maria vai andar? Maria vai falar? Porque é diferente, né? É diferente. Cara, é a cobrança externa, começa, né? Começa a cobrança externa. E tipo assim, no fundo eu sabia. Eu li sobre o caso, né? Meus pais não têm... tanto estudos, então eles não entendiam bem, então eu sempre tinha que dar uma de forte. Falava, mãe, Deus sabe. Eu só respondia pra ela, Deus sabe. E no fundo eu sabia o que realmente ia acontecer. Os médicos sempre foram bem claros comigo, eles nunca esconderam de mim o que iria acontecer. E com isso, o caso dela, foi a primeira internação dela, fez a tomografia, descobriu, aí a neuro dela deu o diagnóstico, que era síndrome de Ohtahara, que é uma síndrome extremamente rara. Acredito que ninguém tenha ouvido falar. Não. Porque quando a gente pensa em mãe atípica, a gente hoje em dia pensa associar autismo, a síndrome de Down. Sim. Sendo que existe tantas síndromes, tantas, né? Por exemplo, a minha filha, ela respirava por aparelho. Para se alimentar, ela se alimentava com uma sonda. Então, assim, coisas que vocês não veem. Não. Eu, particularmente, quando eu tava grávida, eu pensava assim, se minha filha nascer especial. Acho que isso passa na cabeça de toda mãe, né? Esse medo, mãe e pai, né? Mas, assim, na minha mente é tipo assim, uma síndrome de Down, alguma coisa assim, né? Ser cego, surdo. Mas nunca algo tão grave. Desse. Tão grave assim. Então, depois disso... Mas você levou ela pra casa normal? Sim, quando nasceu, eu fui pra casa normal. E aí, depois dos 4 meses, começou a gravar isso? Começou a gravar. Não, você descobriu. E aí, como é que foi essa... Então, a partir do momento que você descobriu, né, a síndrome... Você não conhecia. Aí, quais são as perguntas? Cara, como que eu vou lidar com isso? O que eu preciso fazer para poder minha filha ter uma vida aparentemente normal? Começa a surgir outras questões que você não se deparou com aquilo. Sim. Aí... E ela foi para casa? Como é que foi essa rotina quando você descobriu? E fora a rotina, como é que você absorveu isso? Emocionalmente falando. Eu acho que eu nem tive muito tempo de absorver. Eu tive que seguir, que, sabe, foi bem automático. Porque depois que eu descobri a doença dela, ela não parava em casa. Eu ficava 1 semana em casa e 1 mês no hospital, 10 dias em casa. Eu morei 2 anos praticamente dentro de CT. Caramba. Sim, só de uma internação dela, foi até aqui no hospital perto, que foi o Icaraí. Eu fiquei 10 meses com ela. 10 meses dentro do hospital. Dentro do hospital com ela. Então, assim que eu descobri a síndrome dela, foi uma doença muito agressiva. Ela mamava, mamadeira. Ela fazia coisas normais, assim, né? Aparentemente normais. Sendo que depois dessas crises convulsivas que ela fez, que ela parava de respirar...
lesionou mais o cérebro, né? Então, conforme foi lesionando, mais foi dificultando mais. Então, quando ela saiu dessa primeira internação, que eu descobri a doença dela, ela já não deglutia como antes. Engraçado que no CT eu tinha visto crianças com TQT, GTT. Então, eu falava assim, eu olhava assim e falei, gente, será que um dia minha filha vai precisar usar isso? E eu falava assim, gente, como essas mães são fortes, né? Não queria estar no lugar delas. Sendo que Deus foi me preparando, os médicos também falaram, olha, pode ser que um dia ela use, pode ser um dia que ela não use. Porque existem milagres, né? Sim. A gente crê, né? Sendo que nós podemos crer no milagre, mas a resposta ela vem de Deus, né? Nem sempre o propósito de Deus é o nosso propósito. Você já era cristã nessa época? Sim, já era. Cara, e isso é uma posição tão difícil, sabe? De estar nessa posição de inclusive, provavelmente, você ouvir muitas pessoas falarem sobre o tal milagre, né? Sim, inclusive Deus usava muitas pessoas para falar comigo. E em uma dessas vez que Deus usou comigo, Deus usou uma pessoa para mim, uma mulher, minha filha tinha 10 meses. Foi usada para mim na porta do CTI. Ela tava com o filho dela internado também, que era especial. E ela falou para mim assim, a filha que você tem não é sua. A filha que você tem é de Deus. E no momento certo ele vai levar. Uau. Então, depois disso, eu ouvia falar, Deus vai fazer, Deus vai curar. Mas Deus sempre testificou no meu coração que o propósito da minha filha não era esse. Em algum momento você deixou de acreditar? Ou você ficou com raiva de Deus? Não, nunca. Porque isso pode acontecer, Pode. né? Inclusive acontece. Por que comigo? Por que minha filha? Deus? E a gente ouve muitas coisas, né? Falando de casos de pessoas que se afastaram de Deus por conta disso. Por que levou meu pai, levou minha mãe, levou meu filho? Então, isso provavelmente é uma pergunta de alguém que, né, gostaria de estar falando por você. Pra você, quer dizer. Sim, eu acho que eu me sentia culpada. Caramba. Eu, por um tempo, me sentia culpada porque, como eu falei, a minha gestação foi muito, muito conturbada, né? Relacionamentos que você diz. Um relacionamento. Até meus pais também não aceitavam muito. Sim. Então, assim. Você era jovem. Sim, era muito jovem. Então, tipo assim, eu não tive muito apoio. Então, eu achava assim que a minha mente, ela influenciou muito com que fizesse com que minha filha nascesse dessa forma. Então eu achava assim, todas as coisas que eu passei, os pensamentos que eu tive, talvez se eu tivesse amenizado um pouco, isso não teria afetado. Isso aconteceu? Sim. Isso te afetou? Sim, e muita gente achava, Sim. acho que até hoje tem pessoas... Se culpam, né? Acham que foi por conta disso. Mas aí eu ficava falando isso muito pra Deus. Eu falei, Senhor, será que a culpa foi minha? Eu nunca atribuí isso a Deus. Eu nunca fiz isso, mas acredito que muitas pessoas sim. Você não se revoltou com Deus? Não. Mas você se revoltou com você? Me revoltei comigo. Que também é uma posição, porque longe de entrar no assunto ou discutir mérito, né, de relacionamentos, mas a gente vive os relacionamentos que a gente busca. E aí, muitas das vezes, a gente se responsabiliza pelas consequências ou acha que as consequências têm relação. E aí a gente se culpa, né, irmão? Muitas das vezes, e uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, e muitas pessoas, assim, não só se revoltam contra Deus, como se acabam aí, né? Na verdade, Sim. é ladeira abaixo, né? Depressão, uma série de outras coisas que essa culpa, né, traz, porque meu filho nasceu doente, ou meu filho nasceu assim, ou enfim, uma coisa por conta de... A culpa é minha. Então, eu me senti muito culpada, mas aí Deus, ele é o Deus que cuida, né? Ele não te deixa sozinho. Então, eu não consegui me revoltar contra Deus, porque nos momentos que eu mais precisei, era ele que me sustentava. Aí as pessoas falavam assim, nossa, de onde que ela tira essa força tão jovem? Porque eu fazia faculdade na época, minha filha estava internada, eu deixava ela no hospital, aí minha mãe ficava, eu ia pra faculdade, e voltava. As pessoas falavam, de onde que vem essa força toda? E essa força vinha de Deus, não tem outra explicação, é a paz que excede todo entendimento. Então, isso me dava força. Então, eu me revoltei comigo mesma por um tempo, mas até que Deus, ele falou comigo, na passagem, quando os discípulos viam um cego de nascença. Sim. E eles falam pra Jesus, quem pecou? Foi ele? Foi os pais Foi os pais deles? Caraca. Exatamente. Aí Jesus fala, não, ninguém pecou. Mas foi assim para que a glória de Deus fosse manifestada. Aí depois disso, toda a culpa foi jogada por terra. Eu parei de me culpar. Eu entendi que era propósito de Deus. Porque é tão propósito que hoje eu tô aqui falando dela. É verdade. Caramba, uau.
Isso ela tinha quantos anos? Já tinha anos, já tinha meses? Você falou que ela ficou 10 meses internada. Ficou. Ela parou de internar assim com uns 2 anos. Ela parou de viver internada, assim. Então, na verdade, com 4 mesezinhos, você começou essa rotina de Sim, hospital. com 4 Até meses. 2 anos. Até 2 Até anos. 2 anos era uma rotina. Rotina. Acho que eu Hospital- ficava uma semana em casa no máximo. Cara, E depois, mas o que mudou depois de 2 anos? Ela foi crescendo? Quais foram os desafios a partir de então? Porque um bebezinho, 4 meses é uma coisa, 2 anos já Então, ela cresceu. Ela foi crescendo, aí a síndrome foi afetando algumas coisas, então ela teve que botar primeiro a sonda. Se alimentar. Pra se alimentar. Então, por isso que ela broncoaspirava muito, fazia muita pneumonia. Então, a solução foi a sonda, que é a gastrostomia. Uhum. Depois disso, aí ela continuava fazendo pneumonia de repetição. Aí, porque broncoaspirava a própria saliva, aí teve que fazer uma traqueostomia. Depois que ela fez a traqueostomia e a gastrostomia, então ela estabilizou em casa. Mas eu tinha home care. Se vocês já ouviram falar em home care, né? Sim. Que é uma, só ouvi o termo. Mas na prática, como é que é? é uma ajuda domiciliar, né? Onde ela tinha uma técnica 24 horas. Ela tinha visita médica uma vez por semana. Ela fazia fisioterapia respiratória e motora uma vez por semana. Não, todos os dias. Então, era minha casa, a casa dos meus pais, né? Era uma loucura. Todo dia era entra gente, sai gente. E ela conseguiu manter assim até por 6 anos. Então foi dos 2 Dos 2 aos 6 anos, com home care. com home care. Caramba, e como é que era essa rotina? Ok, aí já entrou a rotina. Porque no começo é diferente, é assustador. Mas, cara, de 2 a 6 anos, daí 4 são anos. 4 né? anos. Ah, isso normaliza, né? Normaliza que eu digo assim, tudo a gente se adequa, né? Se adapta, né? Então, como é que foi essa transição? Como é que foi isso pros seus pais, pra você? Acho que pros meus pais foi mais difícil, porque eu acabei tirando a privacidade deles, né? Porque você imagina, todo dia a gente dentro da sua casa, e técnico é difícil. Às vezes você fica 2 meses, 5 meses com um técnico, mas aí ele sai, arranja outro emprego, aí você tem que arranjar, treinar. E eu treinava os técnicos, né? Porque eu fiquei tanto tempo dentro de CTI e, sim, todos os cuidados da minha filha, de aspiração, de comida, de tudo, assim, eu fazia. Então, quando chegava... Eu preferia até técnicos que não tivessem experiência. Porque Você mostrava o jeito que você tudo, queria. deixava tudo do meu jeito. Então, assim, eu me acostumei, né, com essa rotina. Acabou que virou uma família, né? As meninas que cuidaram da minha filha até hoje, eu tenho contato, converso. E você, mas quando eu digo de rotina assim, de acostumar, em algum momento isso virou um ambiente familiar, assim, porque vai crescendo, visita, aniversário. Como é que eram os aniversários? Então, como é que foi isso de Então, família, né? Porque enquanto estava doente, a rotina de tá doente, beleza, o hospital volta, vai e volta. Mas, como você falou, depois dos 2 deu uma normatizada, né? o primeiro aniversário dela foi dentro do CTI, de 1 ano. Eles liberaram, fiz uma festinha. O segundo aniversário dela também foi. Gente, toda chegar perto do aniversário era uma internação. Era uma luta. Caramba. A de 2 anos ela também passou dentro do hospital, mas eu organizei depois uma festinha na casa dos meus pais. E depois os de 3 anos também era sempre assim, eu sempre fazia, comemorava em casa. Quando ela não estava internada, saía, eu fazia uma festinha em casa, assim, pros familiares. Era mais difícil, porque como ela tinha todos esses aparelhos, tinha imunidade muito baixa, às vezes as pessoas não entendem, querem pegar, querem, né? E ela se incomodava também, ela não gostava de ficar em lugares que tinha muito barulho, muita gente. Então sempre era uma coisa mais em casa, mais... Ela falava, não? Não, ela não falava, ela não andava. Mas reconhecia? Do jeitinho dela, sim. Do jeitinho dela, ela reconhecia. Entendi. Desafiador. Desafiador pra caramba. E a minha pergunta nesse sentido, eu complemento ela, mas no sentido de... Aí foi pra casa, virou rotina familiar com seus pais? Ou também era desafiador? Digo até a título de aceitação também. Sim. Uma coisa é você empurra, né? Ah, cara, minha filha, eu tô aqui. Outra coisa é eles começarem a viver aquela realidade com você. Aceitar também, né? Que uma coisa sabe aquela coisa de... Tô aqui te ajudando, porque você é minha filha. Outra coisa é ter apego, é querer estar junto. Como é que foi isso? Porque isso também é um desafio, cara. Sim. Meus pais eram extremamente apaixonados pela minha filha, Maria, assim. Meu pai amava minha mãe. Então, assim, se eles pudessem, eles davam a vida. E isso que me doía mais, porque além de ver o sofrimento da minha filha, eu vi o sofrimento dos meus pais. Caramba. Entendeu? Então, isso me doía bastante, na verdade, isso me dói. Tá falando assim, me emociona. Porque acabou que, tipo assim, eu mexi, né, com a vida dos meus pais. Com a estrutura da casa, né? Da casa inteira, né? A gente
Apesar de não ter sido uma gravidez desejada, a gente imaginava uma criança correndo pela casa, ela levando ela na escola pra mim, buscando, brincando. E não era isso. E às vezes doía nele, né? Você imagina, você vê uma criança com 2 anos passando... Teve uma vez no CTI, isso aqui é algo assim que me emociona muito. Eu contei no braço da minha filha 32 furadas. Eita. Em um braço. Então, tipo assim, era algo extremamente desafiador, realmente. Se não fosse, acho assim, Deus pra me sustentar, eu não sei. E meus pais, eles, da forma deles, eles não aceitavam muito. Mas quando foi pra casa, foi convivendo, foi aceitando, foi se apegando também às meninas que cuidavam dela. Acabou virando uma grande família, todo mundo. Então eles se adequaram a isso e viveram essa realidade junto com você. Viveram essa realidade. E como é que era a sua rotina vivendo isso? E você é jovem ainda, você falou com 20, tô falando com 22 anos, de 2, né? De 2 anos aos 6 anos que aconteceu, né? Que ela faleceu. Como é que era a sua rotina pessoal? Eu vivi praticamente pra ela, né? Eu não tinha muito, eu não saía. Eu só ia pra igreja, né? Que eu morava do lado da igreja, às vezes eu ia pregar, tal. Deixava ela em casa, porque eu morava realmente do lado da igreja. Minha casa aqui, a igreja aqui. Uhum. Não saía, assim, eu sempre tive na minha mente que se eu errei, eu tenho que assumir os meus erros. Se eu coloquei alguém no mundo, eu sou a responsável. Então, assim, eu fui responsável pela minha filha. Meus pais me ajudavam muito, né? Questão de me render no hospital, né? Mas a responsabilidade sempre foi minha, de cuidar, de comprar tudo. Isso aí sempre foi minha. Sempre foi meu. Então, eu abri realmente mão da minha vida. Eu vivi pra ela. Eu só ia pra faculdade, igreja e cuidar dela. Você estudava o quê? Engenheiro de produção. Você é engenheiro? Sou engenheiro de produção. Aí, ó. Tua amiga aí, ó. Engenheiro, ó. Colega de produção. Pô, mas é uma rotina... Muda a vida, né? Muda a vida. A gente não espera, né? Na verdade, a gente estava até falando aqui em outros episódios que às vezes a gente está tão na correria do dia a dia com 1 milhão de coisas e acha que não dá tempo para nada e a vida vira. Isso faz uma vida virar. E no caso dela, envolve os pais... Porque não tem jeito, os pais vão se envolver, por mais que você morasse com ele, mesmo que não morassem, mas acaba se envolvendo em algum nível, né? No caso deles, se envolvendo num nível bem, bem próximo, né? Sim. E até para você, eu ia perguntar, se quiser entrar no assunto, e como é que normatiza isso? Aí você falou que depois dos 3 anos começou a virar uma rotina normal, né? Dentro de casa. E a vida também vai virando normal, né? Você falou que foi estudar, você manteve a rotina de estudos, né? Na verdade, ela me dava força, porque quando ela nasceu, eu voltei a fazer a faculdade. Então, todo esse meio aí de 2 anos internada, tudo isso, foram 5 Era na faculdade também, né? Essa rotina de ir pra faculdade, deixar alguém com ela no hospital, aconteceu nesse tempo, tudo junto. Isso aí, acordava de madrugada pra estudar no CTI. Eu acabava que virou uma grande família, né? Uhum. Até o pessoal do CTI, a gente era muito amigo, as médicas, a gente virava muito amigo. Falava, nossa, tá acordada dessa? Eu falei, tem que acordar, porque eu tenho que estudar, tenho prova amanhã. Então, era assim, era uma rotina muito... Gente, a minha rotina era muito... Eu falava assim, gente, como é que eu aguentava? Mas era Deus me sustentou esse tempo inteiro. E eu consegui. E essa questão... Você, né? Tinha uma mãe, né? Uma filha atípica com todo esse cenário, esse quadro extremamente desafiador. E qual era o teu sentimento sabendo que um dia ela ia pro senhor? Olha... Vou até interromper e perguntar, vou complementar para você responder de forma mais completa. Isso, desde a época quando você teve aquelas primeiras consultas com os médicos, que eles já sinalizavam para você que era degenerativo, aquela coisa toda. Já existia essa perspectiva, já era claro, os médicos já colocavam na mesa que ela não ia ficar muito tempo, ou isso nunca... como é que era isso? Porque uma coisa é você saber que vai piorar, vamos colocar assim, né? Mas sabe aquela história assim, né? Vai piorar, mas a gente nunca pensa que vai acabar, né? Ou pelo menos no primeiro momento não passa nessa cabeça assim, né? Mas como é que é isso pra ti? Isso já estava claro desde as primeiras consultas, os médicos já vão, ela não vai conseguir ficar muito tempo. Ou isso não passava? E como é que era essa perspectiva para você? Você tinha clareza disso, não? Sempre foi claro, os médicos desde que teve o diagnóstico da síndrome dela, sempre foram bem claros comigo que ela iria falecer. Era síndrome degenerativa. Eles apontavam, assim, Então, a estimativa de vida aí era 2 anos de vida. Ela viveu até 6, então... Sendo que eu nunca pensei no fim, sabe? Ela sempre teve
as pioras, parada cardiorrespiratória, ter que ficar do lado de fora do CTI e ficar horas do lado de fora do CTI, e, sabe, sem saber se ela iria voltar ou não. Mas eu nunca acreditei que ela iria, sabe? Falava assim, não, ela vai voltar, ela vai voltar. E ela sempre voltava. Então, sim, eu falava assim, não sei quando, nunca soube. Quando eu pensava quando seria o fim, eu me doía muito. Então eu começava a chorar. Então, basta cada dia o seu mal. Não quero pensar nisso. Cada dia o seu mal. Então eu não pensava nisso. Eu ia fazer essa pergunta, mas sabe quando é difícil até de perguntar? Falo porque, assim, nunca tive muita proximidade com alguém que viveu isso tão intensamente, assim. A gente ouve as histórias, né? Mas digo intensamente no nível, assim... Detalhes, né? Mas a gente vê em filmes ou ouve histórias, assim, de pessoas que chegam até num nível de desistir. Ou de achar que, cara, de repente é melhor ir embora mesmo porque tá sofrendo muito. E se em algum momento passou na tua cabeça, em alguma situação... Porque às vezes isso é momento também, né? Tô dizendo que isso é um pensamento primário. Mas às vezes ali... Tá cansado, tá exausto, desgastado. E fala assim, pô, senhor, mas é melhor que o senhor leve... E a gente sente essa dor também do outro, né? Às vezes fica a pessoa tá ali realmente no hospital e volta aí, você sente a dor. Ela, cara, você imagina teu filho com 32 furadas no braço, irmão. Caraca, isso dói, sacou? Isso já passou na tua cabeça alguma vez? Como é que é isso? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Que acredito que as pessoas têm até um tabu de falar sobre isso, né? Sim. Passou. Sim, passou na minha cabeça. E eu falava assim... Não... Assim, passa assim... Será que vale a pena ela estar viva sofrendo tudo isso? Passava isso na minha cabeça. Mas quando eu olhava pra ela, eu falava... Não, mas eu prefiro minha filha aqui. Sendo que quando caiu a minha ficha aqui... Eu falei assim... Senhor, eu não aguento mais ver minha filha dessa forma. Até quando minha filha vai sofrer? Aí eu falei pro Senhor, se ela for pra continuar ela passando o que ela tá passando e sofrendo o que ela tá sofrendo, porque assim, ela chegou... Pra mim foi extremo de sofrimento. A última internação dela chegou ao extremo, assim. Até a pele dela, que era perfeita, tava tendo reação alérgica a medicamentos. Os medicamentos já não faziam mais efeito. Fez cirurgia. Eu falei, Senhor, isso não é vida. E eu lembro que eu chorava. E eu falava assim, eu não aguento mais. Eu lembro que eu não aguentava mais dormir também em cadeira de CTI. Eu lembro que eu sentia muita dor no corpo. Eu tomava remédio porque era muito frio. E já vinha de várias internações. E minha filha já não reagia mais. Eu falava, Senhor, até quando isso, Senhor? Aí eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, ou o Senhor cura minha filha ou você leva. E dias depois Deus levou. Até... difícil falar sobre isso, mas foi o que aconteceu. Foi uma oração poderosa. Na verdade, E eu nunca tinha orado assim, dessa forma. Isso passa uma coisa passar pela sua cabeça, outra coisa você falar com Deus sobre isso. E eu falei sobre isso, mas ficou aquela esperança, Deus vai curar ela agora e ela vai ficar bastante tempo em casa. Porque eu queria que pelo menos ela ficasse ela nunca ficou 1 ano sem internar. Falei assim, pelo menos bastante tempo em casa, sabe? Depois desses 2 meses que ela parou de internar tanto, mas ela nunca ficou muito tempo em casa. Eu falei, só queria que ela ficasse normal, em casa, sabe? Sem tantos procedimentos. E quando eu orei, finalmente assim, Deus levou minha filha. Isso foi quando? Foi dia 21 de dezembro de 21 de dezembro... Não, dia 4 de dezembro de 2021. Minha filha faleceu. Ela nasceu em 2015. Dia 20 de novembro. 6 anos. Ela completou 6 anos. Ela fez 6 anos dentro do CTI também. Tem foto, eu fiz uma festinha. Porque acabou como eu era conhecida em todos os CTIs aqui perto dos hospitais pediátricos, né? Então, sim, eles sempre me deram essa liberdade de comemorar. Uhum. E eu tinha comprado tudo da festa de 6 anos dela. Tinha mandado convite. Tinha feito tudo. Dentro do cenário... Nesse cenário, né? Que é um cenário... internada no CTI, né? É um cenário pesado, delicado. Você sempre comemorou. Sempre, nunca deixei de comemorar. Trouxe a leveza de um cenário... Sempre. Eu costumo... As pessoas falam assim, nossa, você é tão alegre. As pessoas até falam assim, você é divertida. Aí eu pensava comigo mesmo, eu quero levar para as pessoas a alegria que eu não tenho. Caraca. Agora pegou pesado, irmão. Agora pegou pesado. As pessoas falam, né, que por trás de pessoas muito alegres, né, existe uma grande dor. E essa é uma verdade. Uau. Uau mesmo. Cara, bem, eu vou encaminhar aqui para um ponto
Cara, isso que você falou é muito, muito real. E foram 6 anos, né? E aí? Quando ela se foi, como foi pra você? Assim, porque foi um processo de 6 anos que vocês viveram. E depois você tem um outro processo que você precisa viver, né? Porque a vida já não é a mesma. É. Não é a mesma coisa assim, beleza, agora... Bem, ela não estava bem, ela foi embora e agora eu vou viver minha vida. Não funciona assim, até porque ela já fazia parte da tua vida. Eu achava que ela dependia de mim, né? Mas na verdade eu dependia dela. Isso eu só descobri quando ela faleceu. Uau. Quando eu fiz essa oração, e eu conversei com a minha filha. Eu falei, filha, se você não tá aguentando mais, eu te libero. Porque eu sentia que... Gente, ela suportou muita coisa. Ela sobreviveu, assim, em casos que eu já cansei de ser chamada e falar, sua filha não vai sobreviver. E ela sobrevivia. E eu conversei com ela, eu falei, se você não aguenta mais, mamãe te libera. Mamãe deixa você ir. Passou 10 minutos. Ela faleceu na minha frente. E eles deixaram abraçar. E eu sabia que ela tinha ido, porque eu liberei. E aí eu entendi que ela só suportou isso tudo porque ela sabia que eu precisava dela. E eu liberei. E depois, no início, quando você perde um filho, você se sente muito abraçada, todo mundo quer te acalentar, quer te abraçar, sabe? É um momento assim que você não consegue viver o seu luto. Uhum. O seu luto, realmente, ele vem dias depois. Porque já não é mais novidade para as pessoas. Então, seus amigos seguem a vida deles, seus familiares, e você fica E ali. você tá ali. Aí você se sentiu sozinho. Eu me senti sozinha. As pessoas falam assim, mas você perdeu... Cara, e foi na época de final de ano, né? Natal, né? Foi. Pior Natal. Meu aniversário é 23 de dezembro, né? Caraca. Então, minha filha morreu dia 4. Então, foi assim, foi horrível. Foi o pior aniversário da minha vida. Natal. Então, e as pessoas falavam pra mim, mas a vida continua. Eu falei, sim, tem dias que eu perdi a minha filha, né? Então, não é assim. Acho que é necessário você sentir o seu luto. É importante sentir o luto. Então, acho que isso me prejudicou um pouco, de não ter sentido tanto o meu luto. E eu tentei seguir a vida, e eu achava que... Eu conversava com Deus, falava, tá tudo bem, ela agora tá descansando, tá com o pai, ela não sente mais dor. Isso me trazia conforto, ela não sente mais dor. Mas isso é muito bonito, mas aqui dentro fica bagunçado. Exatamente, né? As palavras são lindas, né? Eu ia te perguntar isso, o que te trouxe mais consolo, mais conforto nessa fase aí? Saber que ela não sentiria mais dor, que ela tava com Jesus, que ela tava descansando, que ela tava alegre. Mas eu pensava, ela tá com Jesus, ela tá descansando, tá alegre, mas eu tô aqui. E a dor de perder um filho é uma dor real, uma dor física. É algo extremamente real. Então, é como se... Um pedaço de você. Exatamente, é como se alguém pegasse e tivesse cortado seu coração. E aquela ferida estivesse ali dentro. Então, era uma dor muito real. E eu só queria dormir. Eu queria dormir o tempo inteiro, porque eu não queria sentir. Porque tá acordado é você estar com uma dor. E uma dor que remédio nenhum passava. Não, e não tem nem nome, porque a gente tava falando aqui que um marido que perde uma esposa ou uma esposa que perde um marido é viúvo ou viúva. Um filho que perde um pai ou uma mãe é órfão. É órfão, né? Cara, mas uma mãe, né, ou um pai que perde um filho, não tem nem nome. Não tem nem nome. Não existe nome pra essa dor. Não tem como explicar pra vocês. Sim, não tem como mesmo. Não tem como. E era uma dor, assim, absurda que eu não conseguia lidar. E depois eu fui tentar achar que... eu falei, vou voltar a trabalhar. Porque eu parei a minha vida inteira. Já tinha se formado? Já tinha me formado, mas não exercia. Por conta disso. Tava na rotina, né? Na rotina. Minha prioridade sempre foi ela. Então, como ela exigia muito, eu abri mão. Uhum. Então, falei, vou voltar a trabalhar. Aí, consegui arranjar um emprego. Aí, eu comecei a trabalhar. Sendo que aquela dor tava ali. E eu pregava normal, eu ia pra igreja normal, eu ria, eu brincava. E as pessoas não percebiam. Mas o meu marido percebia, porque eu chegava em casa e eu dormia. Eu trabalhava, eu acordava, tomava café e ia trabalhar. Chegava em casa, jantava e dormia. Essa foi a minha rotina. Quando não tinha culto, era sempre assim, só dormia. Você teve a filha, né? Essa questão. Você falou depois... Casou de novo? Sim, casei quando minha filha... Não, casou de novo não. Casou, né? Casei, não fui casada primeira vez. Eu casei. E ele vivenciou tudo isso com você? Sim, meu marido é um homem maravilhoso. Assim, já é algo extraordinário, porque ele não tinha filhos.
Então, ele entrar numa relação onde você tem um filho especial, imagina. Ele saberia que ele não teria uma rotina comigo como se tivesse com uma mãe, uma mulher que tivesse um filho normal ou sem filho. É uma rotina Exatamente. extremamente desafiadora pro homem. E ele participou de tudo comigo. Ele foi um paizão, assim. E ela era extremamente apaixonada por ele. O pouco de reação que ela esboçava, ela esboçava. Então, assim, meu marido foi um pai. Ele realmente foi o pai da minha filha. Ele cuidou dela dos 3, né? A gente começou a namorar, ela tinha 3 anos. Até os 6 anos, ele foi um excelente pai pra ela. Ele abraçou, assim, a minha filha... Mas aí, quanto desse episódio você falou, né? Você já tinha passado o luto, você voltou sua rotina, Voltei trabalhando e tal, mas tinha alguma coisa ali ainda... Sim. A ferida aberta ainda? Eu não tinha mais sentido, a minha vida não tinha mais sentido. Pra mim, a minha vida não tinha mais sentido. E a minha oração era assim... Mesmo tendo uma rotina normal. Normal. Você passou a ter uma rotina normal, nem trabalhar. mas não tinha mais sentido. Não tinha, minha vida não tinha sentido. E o momento que eu não estava dormindo, que eu estava acordada, eu estava sempre conversando com Deus. Falei, Senhor, me leva também. Caraca. Eu orava isso todos os dias. Falei, Senhor, posso te pedir uma coisa, por favor? Por favor, me leva também. Eu queria muito estar junto com ela lá em cima e com ele também. Caraca, mano, porque na verdade é muito sobre a vida fazer sentido mesmo, né? A gente hoje, normal, acorda e dorme com 1 milhão de coisas pra fazer, com 1 milhão de coisas pra entender, e sempre tem algo, né? É o filho que, como nunca é o suficiente, né? É o filho que você ficou pouco, não, cara, precisa dar mais atenção. É alguém que você não... É sempre alguma coisa. E quando nada disso faz sentido. E tu conversava isso com alguém? Às vezes com meu marido, eu conversava com ele. Algumas coisas, assim, eu não me abria muito sobre esse assunto, porque eu sei também que pra ele foi muito dolorido, né? Então, ele tava tentando ser forte, tentando me agradar. Só que eu sabia também que tava doendo nele, né? Porque eu sei o quanto que ele amava ele, quanto ele era apegado também. Então, eu começava assim, um básico, tentava mostrar pra ele que eu tava forte, mas até então que ele percebeu que eu não tava normal, que eu precisava de ajuda. E ele mesmo foi lá, marcou psicólogo pra mim. Aí eu fui diagnosticada com depressão. E agora a gente sabe, né, que você tem a Isabela. Tenho. De 1 ano e... 1 ano e 4. Como é que foi assim? Cara, perdi uma filha, passei por tudo isso. Seu marido não tinha um filho com você. Quando foi o momento assim, vocês decidiram investir, ter novamente? O que passou pela sua cabeça assim? Caraca, porque será que passar um filme, hein? Olha só, vou engravidar de novo. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que a genética... Conta um pouquinho isso pra gente. Então, eu fiz tratamento psicológico, né? Porque 2022 foi um ano... Minha filha morreu em 2021. 2022 foi um ano que eu não vivi. Eu estacionei, né? Que eu entrei em depressão. Depois que eu fiz o tratamento... Eu abri a minha mente pra... Só fazer uma vírgula antes de você falar da trajetória. Na verdade, final de 21, ela foi embora. E aí, em 22, você falou, cara, eu entrei numa depressão. E esse é um ponto importante. Você em algum momento reconheceu isso? Teu marido te ajudou a reconhecer isso? Como é que foi isso também? Porque isso às vezes é um ponto que a ficha não cai. Simplesmente você vai vivendo, como você falou. Você precisou mudar teus hábitos, tua rotina, porque estavam todas adaptadas à tua filha. Então não tinha mais filho, precisava readequar a vida. Ok. Só que a vida já não fazia mais sentido. Em algum momento você precisou entender isso. Né? Quanto tempo mais ou menos isso durou? E como é que foi esse processo de entender? Não, cara, eu realmente preciso de ajuda e eu tô em depressão, porque a gente fala que não, né? Às vezes... Mas depressão é uma doença difícil de reconhecer, inclusive. A pessoa não se vê nisso, né? Eu preciso me tratar porque eu estou com depressão. Não é simples assim, né? Como é que foi isso, de você encaixar isso, assim, de você ver isso acontecer? Você mesmo que foi... Você, foi ele? Seu marido, né? Meu marido percebeu, mas... Quanto tempo isso durou? É que às vezes as pessoas relacionam a depressão somente com a vontade de se matar, né? Sim, verdade. E nem sempre é isso. Caraca, é verdade. Eu, por exemplo, sou cristão, então eu jamais tiraria a minha própria vida, mas eu não tinha mais vontade de viver. Você não tiraria a vida, mas também não queria viver. Não queria viver, exatamente. Eu queria que Deus acelerasse o processo ali.
E isso começava a mexer com a minha saúde também. Eu vivia doente, eu vivia com... Toda hora parecia alguma coisa, porque a mente, ela é poderosa. Pedindo pra ir embora, né? Alguma coisa começa a acontecer pra te levar. Exatamente. Misericórdia. Não, mas é verdade. E eu não tinha mais, apesar do lado de fora, né, pras pessoas eu tá rindo, tá brincando, dentro de casa eu só chorava, sabe? Meu pai só me via chorando, me via, sabe, cabisbaixo. Então, sempre tava passando por uns processos muito difíceis dentro de casa. Tipo assim, eu não vivia, eu vegetava dentro de casa, entendeu? E a psicóloga te ajudou nesse sentido? Me ajudou muito, me ajudou demais. Inclusive, minha psicóloga é maravilhosa, a doutora Rayane, ela é de ser psicóloga, ela é pastora, então ela só não me ajudava na parte mental, mas na parte espiritual também. Deus cansou de usar aquela mulher pra mim. Falei, pra mim, no consultório, falei, gente, como é que Deus é maravilhoso. E eu saí, engraçado que eu saí desse processo de depressão rápido, acho que 2, 3 meses aí de tratamento, eu consegui reverter, que ela me deu um choque de realidade. Falei assim, legal. Porque eu conhecia a palavra. Sim. Então, eu tive que começar a entender, porque nós temos o sentimento de posse. Falei assim, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, mas as coisas não são assim. E tem uma questão aqui que uma coisa é você estar vivendo ali aquele momento estressante, dolorido, inclusive como você falou, uma conversa com Deus, se for para ser assim, tá fechado, então faz, né? E aí aconteceu, ela foi embora, só que ao mesmo tempo que você tem essa conversa, entende isso, tem consciência, maturidade para entender isso, você pula algumas semanas, meses e você já não tá mais aceitando aquilo também, porque aí tu fica... Não é tão simples assim. E aí quer ver um ponto relevante aqui que vale comentar? Cara, mesmo sendo crente, mesmo sendo evangélico, você não tá imune a não se deprimir, a não viver uma situação de impacto o suficiente para te deixar numa situação de precisar de ajuda. Porque não, eu sou crente, Deus tá comigo e é isso aí. E aí você se vê numa situação de depressão por ter vivido tudo que viveu e precisou de ajuda. Sim. Beleza. A mente, ela precisa ser tratada. Às vezes as pessoas espiritualizam muito, né? Só que se sua mente não tá boa, você não consegue ter uma vida espiritual saudável, né? Verdade. Você Total. não consegue se conectar com Deus se sua mente está bagunçada. Então, foi necessário, né? Graças a Deus, teve meu marido que me ajudou, que percebeu, conversou comigo, você precisa de ajuda. E eu cheguei num ponto de falar, Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu não aguento. Eu não aguentava mais viver daquela forma. Eu já tava assim, no meu limite. Sabe? Que você tava quase surtando, sabe? Eu não queria mais viver, sabe? Eu queria sumir, desaparecer. Falei assim, não, isso não é nada normal, não né? Assim, até um certo momento porque você perdeu seu filho. Sim. É o luto ali, só que tem um tempo, né, que tem que acabar esse luto. Precisa ter. A vida, Você ter uma data para terminar o luto e recomeçar, porque as outras pessoas também precisam viver. Sim, exatamente. Né? Seu marido precisava viver, seus pais precisavam viver e você, nesse contexto, também... Afetava eles também. Então, isso também foi uma coisa que me impulsionou muito a buscar ajuda. Ver o meu marido da forma que ficou. Meus pais também ficavam muito preocupados comigo. Preocupados. Então, me fez buscar ajuda. Então, eu busquei ajuda e eu comecei a entender. Como eu tava falando, a gente tem o sentimento de posse. Então, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, sendo que nós não temos nada. Nós não temos controle sobre nada, né? A Bíblia vai dizer que nossa vida é como um vapor, como uma neblina, né? Hoje nós estamos aqui, mas amanhã, né? É verdade. Desaparece. É verdade. Então, por nós, seres humanos, ter esse sentimento de ser meu, nós não conseguimos perder. Nós não aceitamos a perda. Então, quando algo foge do nosso controle, né? Acontece algo que não é natural, porque a gente não nasceu para enterrar nossos filhos, né? Não. Sim, verdade. É algo que fere a normalidade, né? Então, quando acontece algo assim que não é anormal, é algo atípico, você não sabe o que fazer. E foi isso que aconteceu comigo, então eu não sabia o que fazer. Então, assim, com o tratamento psicológico, eu fui entendendo que ela nasceu com um propósito, ela cumpriu o propósito dela, que ela não era minha, ninguém de ninguém, né? Boa. Meu marido é emprestado, né? Mas ele é do Senhor. Então, na hora que Deus decidir, né? Verdade. E é assim. Espero que demore, né? Bastante. Bastante. Como é que é? A oração é, Senhor, se não é pra ser meu, leva pra você. Isso ou aí. é meu ou é seu, Senhor. Não é mais de ninguém. É desse jeito. Eu falo isso pro meu marido. E como é que foi com o teu marido? E aí, quando não sei se vocês planejaram essa filha nova de vocês, ou se foi algo que aconteceu, mas independente de como foi, como é que é isso de... Pelo menos a notícia, né? Estamos grávidas. E agora?
os receios, os medos, porque você já tinha vivido isso. Volta tudo isso, como é que foi Só essa que fase? aí? Cara, com certeza Só que tem pra gente você que lá passou atrás, por isso, tá... Perdeu alguém, e tem medo de novo, de viver isso Sim, novamente, né? Eu tinha muito medo. Aí, dia 31 de dezembro, no culto da virada, 2022. Uhum. Tinha acabado de sair da minha depressão. E eu começava, assim, a admirar de novo a maternidade. Porque eu tinha pavor. Caraca, Eu ficava, eu verdade. não queria ser mais mãe de jeito nenhum. Porque eu não consegui saber o porquê minha filha nasceu da forma. Assim, o geneticista não Não teve conseguiu. diagnóstico, Não né? teve diagnóstico. O único ponto positivo é que minha filha foi de outro relacionamento. Então, eu engravidaria Eu agora. sei, uma outra variável, tá. Então seria outra variável. Então eu falei, tem esse ponto aí. Mas foi, Engenheiro, né? Outra variável, né? Aí eu ficava pensando assim, Senhor, eu vou tentar de novo. E eu comecei a olhar assim pra maternidade de novo. Eu vi assim, as mães com o nenenzinho no colo. Eu falava assim, vai dar certo dessa vez. E no dia 31 de dezembro de 2022, eu orei. Engraçado que eu orei individual e meu marido no individual também. Olha que legal. Aí depois que acabou o culto, chegamos em casa, eu falei pra ele, vou falar pra ele que eu orei, que eu quero engravidar. Aham. Aí quando eu falei pra ele que eu pedi algo diferente, ele olhou pra mim e falou assim, eu pedi algo diferente também. Aí nós falamos juntos que eu quero ser pai. E ele, quero ser pai. Eu falei, quero ser mãe. Aí eu falei assim, cara, você estava na mesma ligação, no mesmo propósito. É isso aí. Aí nós decidimos engravidar. Aí eu marquei, né? Queria fazer tudo certinho, né? Pelo amor de Deus. Marquei ginecologista e tal. Mais legal esse ponto de... mesmo assim, já estava melhor, né? Psicóloga, aquela coisa toda, mas agora você queria fazer diferente. Queria fazer diferente. Porque a gente acha que não, mas pesa. Pesa. A gente tenta não... Eu não digo nem pela doença em si, mas... A gente coloca ou deixa a culpa pra trás, mas de alguma forma ela volta aqui, né, cara? Será que não fui eu? Exatamente. Deixa eu fazer diferente, deixa eu fazer certo. Fazer os exames, tudo direitinho, ver como é que tá, se tá na... Ou não pesou em nada, foi tudo normal. Foi... Não, pesou sim, gente. Porque assim, a minha primeira filha foi de um relacionamento onde eu não era casada. Então teve todo né? Assim, não tava certa com Deus da maneira que deveria ser. Então, depois que eu passei tudo isso com a minha filha, gente, eu fiz tudo certo. Eu namorei. Eu respeitei todas as etapas, eu noivei, eu casei. Então, até na parte de engravidar, também respeitei tudo. Falei, vou no ginecologista, meu marido vai marcar também o médico, a gente vai. Legal. Aí eu parei o remédio, um mês depois, acho que eu engravidei, foi bem rápido. Legal. Sendo que aí, assim... 23, né? Não, eu engravidei... 23. 22 pra 23. Não, gente. Minha Não, filha- 22 foi esse ano novo que ela passou. 2023, isso aí, né? Ah, não, 23 de idade não, entendi. Ah, tá, mas- 2023. 2023. Aí, 2023... Engraçado que eu falei pra Deus num ano de... Nesse culto da verdade, eu falei, eu quero ter um filho e quero abrir uma empresa. Olha que loucura. Olha aí. Gente, sério, eu 2 engravidei. filhos. 2 filhos. Aí eu realmente fiz isso. Eu engravidei e abri a minha empresa. Só que eu tava, né, com 2 problemas aí, né? Porque dá um trabalho absurdo você manter a empresa e ter um filho. Só que, assim, é bonito você falar, vou engravidar, vou ter outro filho. Mas aí quando você descobre que você tá grávida, aí você começa os medos. Será que o neném tá mexendo? Será que o neném tá bem? Toda a outra era uma aflição pra saber. Tipo assim, a minha primeira filha não acusou nada na outra. Nada na outra. Mas existem vários tipos de doença que acusam na outra. E na família do meu marido tem caso, né, de pessoas especiais. Então eu ficava, gente, Caraca, é o teu sério. emocional... Pra quem nunca viveu isso, já é difícil. Eu vejo pela minha esposa. Uma ultra é um desespero, que vai estar tudo bem, não tá... Enquanto não ouve o coraçãozinho, aquela coisa, será que vai bater? Será que vai bater? Imagina pra ela que já tinha vivido um histórico antes. Gente, De que tava tudo bem, mas depois não tava tudo bem. foi muito difícil. Foi puramente Deus. Então, assim, o medo, ele persistia, a dúvida. Aí também, na minha gravidez, eu também fiz tratamento psicológico, porque eu necessitava muito, até porque tudo Legal que você passa falar na mente da mãe vai pra criança, né? Sim, você tinha comentado que talvez, né, você se culpava porque durante a gravidez você teve me alguns estressei problemas muito, e tal. Será que sofri foi isso que muito. passou pra criança? Enfim. Caraca, Isso aí. forte. Então, exatamente. Então, eu tinha muito essa medo. Eu falei, gente, eu não posso passar preocupação pra minha... Estresse nenhum. Nem estresse, nada disso. Então, eu tentava ficar o mais zen possível pra não passar nada pra minha filha. E tu não abriu a empresa no mesmo dia, no mesmo ano, pô? Abri a empresa. É uma loucura. Gente, Aí, sério, é uma loucura. adrenalina pura, pô. Exatamente. Aí eu fazia tratamento psicológico, eu falava assim, mas eu tô preocupada, e se ela não ser especial de novo, eu não quero passar por tudo que eu passei. Não, eu falei assim, gente, mas Deus é tão bom que o meu obstetra também, fazer um merchan dele, doutor Carlos Arthur, gente, ele é
Sim, um ser humano enviado, assim, de Deus pra cuidar disso. Porque, gente, aquele homem foi usado diversas vezes pra mim. Não era simplesmente uma consulta obstétrica, né? Era sabe? Era um conselho, era calma que dessa vez vai ser diferente. E ele falava com autoridade comigo. Então, ele nunca deixou dúvida que minha filha não seria saudável. Assim, foi algo... A minha psicóloga também, ela falava pra mim, mas e se nascer especial, você vai poder mudar alguma coisa? Aí eu falava pra ela, Eu não sei se então, o que isso você tá deixaria sofrendo? mais tranquilo, mas... Eu não Mas, sei se enfim. isso deixaria mais tranquilo, não, mas... Mas aí você só ficou tranquila quando nasceu. Sim, quando nasceu. Só quando nasceu. Aí, quando ela nasceu, eu ficava olhando assim. Ela tá mexendo? Tá mexendo? Quando ela... Engraçado que agora faz uns exercícios, né? Quando o neném nasce, da RN, que bota o neném de bruça. Ele fica mexendo a cabecinha. Com Não, dias, a questão né? da cabeça foi a primeira coisa que você olhou. Primeira coisa. Falei assim, gente, essa criança tá mexendo. E ela mexia demais a cabeça, né? Ela já... Minha filha é bem elétrica, né? Minha mãe fala assim, gente, olha, essa menina aí veio com tudo. Falei, graças a Deus, saúde. E, gente, eu orava muito pra Deus me dar uma criança do jeitinho que ela é. E ela é extremamente alegre, extremamente, sabe, carismática. Ela é conhecida como a bebê sorriso lá do condomínio onde eu moro. E a gente já tá na creche. E também na creche. Todo mundo fala pra mim que ela é a criança mais alegre da creche. Eu falei, fruto das minhas orações, que eu orava muito por uma criança alegre, uma criança do jeitinho que ela é. Então foi... Hoje em dia ela tá na fase de 1 ano, então já passou o medo de ser especial. Porque eu ficava assim, será que hoje ela vai falar? Será que ela vai andar? Então, assim, tudo que ela fazia, isso assim, mexia... Talvez, pra mim, fazia mais sentido, né? Do que mães comuns. Porque o levantar a cabeça, o engatear, o andar... Gente, isso pra mim faz um sentido absurdo, assim. Tu tem uma pergunta aqui forte. Aí você foi mãe novamente. Fui. Passou aquele alívio. Ai, minha filha é saudável, tal. A maternidade após a perda tem um novo significado? Muito, muito. O que mudou em você como mulher, mãe e filha de Deus? Depois dessa maternidade, né? De tudo que você passou, de todo esse trauma, toda essa questão. E agora você vai mãe de novo, com medo, com receio, e nasce. E a tua filha já tá agora crescendo e tá saudável. Então, o que mudou isso em você? Como mãe, como filha e com Deus, né? Como filha de Deus, acho que todo sofrimento, ele te aproxima mais de Deus, ele tem um propósito. E hoje em dia, ver a minha filha bem, minha filha saudável, eu vejo o quanto Deus foi bom comigo. O quanto valeu a pena perseverar, porque eu amava ser a mãe da Maria, né? Foi algo extraordinário pra mim. Se você perguntasse pra mim, você passaria tudo de novo com a sua filha? Passaria tudo. Eu daria tudo pra ter ela, poder abraçar ela, pra ter conhecido ela. Foi algo maravilhoso. Mas ser mãe da Isabela também é algo sensacional, é algo divino, assim. Então, são duas experiências totalmente diferentes, pessoas totalmente diferentes, mas que eu vejo como Deus foi bom comigo, que Ele me deu a experiência, né, de ter esses dois amores, essas duas meninas tão especiais na minha vida. Então, assim, como filha de Deus, fortificou a minha fé, me deixou mais forte. Eu costumo falar muito da passagem de Jó, né? Que Jó, ele perde tudo. Ele perde seus filhos. E depois Deus restitui, né? Não teve os mesmos filhos, mas Deus restituiu. E hoje em dia eu falo que eu falo o que Jó falou. Que ele conhecia Deus apenas de ouvir. Com os ouvidos ele ouviu. Mas hoje os olhos dele viam o Senhor. Então hoje meus olhos veem o Senhor. Então eu olho pra Isabela e tudo que eu passei. Hoje em dia eu conheço verdadeiramente a Cristo. Hoje em dia eu falo que eu realmente hoje sou convertida, né? Eu realmente hoje sou filha de Deus. Filha não, né? Serva de Deus. Que filha, ele sempre foi. Ele sempre me teve como filha. Como mulher, me deixou mais forte. A maternidade da Maria me deixou muito mais forte, mas ser mãe também normal é algo muito desafiador. Eu costumo até conversar com a Larissa, né? É verdade. Gente, eu vou te falar, é muito desafiador. Gente, criança normais é muito desafiador. Dizem que a fase mais tranquila é enquanto não anda, né? Depois que começa a andar, meu amigo, segura que eu quero ver. Olha, eu acho que a fase mais tranquila é quando está na barriga. São duas experiências diferentes, cara. São desafios diferentes. São totalmente diferentes. Tipo assim, eu praticamente fui mãe de primeira viagem. As pessoas às vezes falavam comigo assim. Caramba. Falava comigo como se... você já foi mãe, não? Gente, totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim, a criança hoje em dia...
né? Tem as suas vontades, seus que, né? É muita vontade. É muita verdade. vontade. Hoje em dia eu passo coisas assim que eu olhava e falava: meu filho, minha filha nunca vai fazer isso comigo, gente. Cada vergonha. Mas eu sou muito grata a Deus, sabe? Por tudo isso que eu tenho passado. O meu sentimento, assim, é só de gratidão. Porque Deus, ele foi, assim, fez algo extraordinário na minha vida. Que você for pegar um cenário de uma mãe solteira, que morava na casa dos pais. Hoje eu, sabe... Quem... as cenários pessoas falam completamente assim, como é que diferentes. você vai casar? Quem vai querer uma mãe com um filho especial? Eu escutava isso. Tem muita gente ruim, né, irmão? Tem. Eu Tem escutava muita gente isso. pra falar Cara, coisa que não deveria. Exatamente. E eu falava assim, mas Isso eu... se prolifera, inclusive. Exatamente. Mas eu falava assim, eu vou sim, porque Deus é na minha vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. E Deus fez. Eu casei com festa, porque eu falei, eu vou casar com festa. Falando que eu não vou casar, mas eu ainda vou casar com festa. Então eu casei, fiz festa, me formei. Isso tudo no olhar assim, na ótica, né? Das pessoas, era impossível, ela vai desistir, ela não vai... E eu consegui, porque eu sempre tive o foco de dar o melhor pra minha filha. Quando nós somos pais, né? Nossa vida muda de propósito, né? De curso, né? Nosso propósito é sempre crescer, dar o melhor para os nossos filhos. Então, essa era meu foco. Eu vou dar o melhor para minha filha, eu vou fazer o melhor para minha filha. E eu me dediquei também mais a Deus. Eu falei assim, não, quero fazer mais por Deus. Porque eu sabia que não era nem troca, mas eu falei assim, enquanto eu tô cuidando das coisas de Deus, Ele tá cuidando dos meus também. Então, assim, enquanto eu tô fazendo a obra do Senhor, eu sei que Deus tá cuidando da minha filha. E Ele cuidou, Glória a Deus. realmente. Perdão, conclua. Não, pode falar. Eu ia, na verdade, matar uma curiosidade minha aqui, até antes de você caminhar daqui a pouco pro bloco, pra virar o bloco, né? Isso. Mas antes de eu deixar você virar o bloco, pra gente ir pro bloco 2 e caminhar pro final, eu queria te matar uma curiosidade, que ela falou algumas vezes da empresa dela aqui. Boa. Não era o tema, não, mas vamos puxar esse assunto, Eu né? fiquei curioso qual é o teu negócio, qual é a tua área de atuação. Já vi que você é engenheira. Mas às vezes o negócio dela não tem nada a ver com engenharia, porque engenharia, irmão, é multifacetado. Não tem nada a ver com engenharia. É normal isso. Eu tenho uma loja de produtos para bebês, eu vendo. Olha. Tá ligado, velho. Tá ligado com o propósito. Hoje em dia eu trabalho vendendo só em marketplaces, né? Shein, Shopee. Porém, meu site fica pronto ainda esse mês. Vai ter uma Olha aí, loja. ó. Inclusive, eu trouxe um presentinho pra você, que eu sei que você vai ser papai. Vamos receber agora? É. Ih, vamos não, vai receber agora. Ai, me dei mal aí. Ai, me dei mal, irmão. Só entrou na fila da mão do neném. Um presentinho pra sua filha, da minha loja. Pump Baby, o nome dela. Vamos saber. Siga no Instagram, Sara tá? Guimarães já ganhou presente ao vivo no podcast. E ela vai ver quando ela crescer. Ah, que ri, olha, que legal. Oh. É Pump Baby, é isso? É Pump Baby o nome da minha Pump loja. Baby, olha aqui, Pump gente. Filma aqui, Baby. cadê o Pump Baby? Dá pra ver aqui, não? Olha aí, a mantinha. É uma mantinha. Boa. Ih, Isso aqui comprei é da muito Sarinha. isso. Caraca, irmão. Aonde? Aqui, pronto. Olha aí, ó. Pump Baby, aqui, é só seguir, ó. Muito bom, uma mantinha Olha pra aí, Sara. já ganhou mais presentinhos aí. É. Você queria entrar nessa, né? Mas quando falou que era filho, você... Não. Já tô satisfeito. Já tenho 2, já tô satisfeito. Né? Ai, perdão. E lá em casa ainda tem vaga, assim. Eu falo com a minha esposa, a gente ainda tá conversando, mas ainda tem vaga ainda. Não tem. E aí, tem vaga ainda? Então, não sei. Olha aí. Ai, às vezes... Você tá com 29, você falou, né? Tô com 29. Ah, não. Teu marido tem quantos anos? Meu marido tem 37. Ah, Tá é. novo, os dois saudáveis, novos. Né? Tá até uns 5 anos aí, eu tô pensando. Depois dos 5, acho que eu não sei. Boa. Pump Baby, Viu? inclusive empreendendo na área, né? Na área. Isso é muito legal porque conecta, inclusive, com as histórias, conecta com tudo, né? Inclusive, a minha loja, ela surgiu inspirada na minha filha Maria. O símbolo é um panda, né? Que eu chamava ela de pandinha, porque ela era branquinha, dos cabelos escuros e tinha olheiras, né? Olheiras aí, então eu chamava ela de panda. Então o Pump veio disso. Aí foi em homenagem a ela. Eu vou deixar você tocar o próximo tocar bloco, aqui. porque eu vou usar, inclusive, a tua fala pra gente falar. Então, beleza. Então, gente, ó, tá gostando do episódio, tá curtindo o episódio? Então, ó, compartilha isso com a galera aí, gente. Compartilha com aquela mãe que você tá ouvindo essa história, uma história profunda, delicada, mas que é real. É uma história real e que pessoas passam por isso e precisam ouvir esse depoimento, esse testemunho. Então, assim,
nós temos um novo quadro, que é o Semente de Sabedoria. Então, assim, é um minutinho, né, de um aprendizado que um parceiro nosso aqui acredita nesse projeto, que também planta e semeia valor por onde ele passa. Então, ouve com carinho, porque toda boa semente pode gerar frutos na tua caminhada. Então vamos ouvir agora a Laís Rodrigues. Laís, tá contigo. Vai, Laís, toca aí. Oi, Felipe. Oi, Eric. Estou aqui para falar sobre a semente da sabedoria. Eu sou Laís Rodrigues, falo sobre experiência, sobre encantamento do cliente. E tem uma provocação para te fazer. Como você tem enviado a sua chave Pix quando seu cliente quer fazer um pagamento? Você envia uma foto, você envia no meio do texto e seu cliente precisa digitar número por número o seu e-mail todo por extenso? Vamos melhorar isso um pouquinho? Vamos criar um texto, uma copy, uma legenda com a chave Pix separada do texto? Vamos comunicar isso de forma mais clara e facilitar a vida do cliente? O meu convite para você hoje, nessa semente de sabedoria, é ter sempre em mente o cliente no foco, no centro do seu negócio, pensar com a cabeça do cliente como você gostaria de ser tratado ou que facilidades mudariam o seu dia, ou facilitariam o seu negócio, a sua dinâmica. O seu dia... Tá repetitivo? O seu dia. Foi, né? Tá. O meu convite é colocar o seu cliente no centro, pensar com a cabeça dele como ele gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser tratado, o que facilitaria o seu dia. Ter que olhar uma foto e digitar número por número ou e-mail por extenso é muito chato. A gente consegue fazer melhor do que isso. A gente consegue enviar o texto separado e a chave separada para que o cliente só dê um clique e pague. Pagar é o que a gente mais quer, que esse dinheiro chegue até a gente, que essa venda seja concluída. Vamos fazer com que isso fique mais fácil? Vamos facilitar a vida desse cliente? E aí, o que você achou dessa dica? Já colocou em prática? Depois me conta, tá? Pode me seguir lá no @LaísEncante. Felipe, Eric, é com vocês. Muito bom ouvir a Laís. Laís, obrigado pela dica, obrigado pela direção. Laís, né, que fala de encantamento. Maravilhosa. E a gente eu quis puxar esse assunto porque eu falei, vamos, já chama a vinheta aí para chamar a Laís, porque a gente tava falando da loja que ela tem, a Pump Baby, poder trabalhar com mães, lidar com mães, eventualmente, assim, a gente não sabe, obviamente, o estágio do teu negócio, mas você acaba tendo um potencial de crescer o teu negócio com a tua própria história no futuro, né? Existe até uma fala, eu não sei quem é que fala isso, mas fala uma frase que eu gosto muito, que muitas das vezes o nosso propósito está ligado a... Nossa maior dor, cara. A nossa maior dor, a nossa maior dificuldade na vida tem muito a ver com o nosso propósito. É que vai te forjando para aquilo, vai te dando autoridade para você falar sobre aquilo. Então, assim, ver essa história que ela acabou de contar aqui pra gente e ver o teu próprio business ligado diretamente a isso, é você ter sim a oportunidade de, agora ou no futuro, poder falar para outras mães que não viveram isso, que podem ter medos de viver isso, às vezes, né, no momento ali da gestação, e você já foi mãe 2 vezes, né, teve uma gestação, né, que teve toda essa história, e teve uma outra gestação que foi tudo ok. Então você pode lidar com as mães no momento de medo, uma mãe que eventualmente que já teve o seu neném e de repente está vivendo uma situação, né, que foi similar à que você viveu, e você poder ali dar uma palavra, né, compartilhar. E uma coisa legal que eu ouvi dela aqui, cara, essa parte de poder comemorar, né, os aniversários. Cara, tem mães que desistem no meio do caminho, algumas até abandonam, né, enfim. Então é uma oportunidade que, né, eventualmente Deus possa ter colocado nas tuas mãos, ter colocado a tua empresa não só como, né, uma forma de ganhar dinheiro, mas sim como um ministério na tua vida para você abençoar outras pessoas também, né? Então é muito legal ouvir isso. Mas o foco não era falar sobre o negócio dela. Sim. Então eu queria voltar aqui, matei minha curiosidade. Isso é bom, isso é importante. Mas eu queria voltar aqui para tocar num ponto disso tudo que a gente falou. E ouvir assim... Eu já até tenho a minha pergunta final, mas não quero caminhar para o final ainda não. Tá. Mas eu queria ouvir assim, tem quanto tempo já que a Maria se foi? 3 anos. 3 anos que a Maria se foi. E aí? E a Maria hoje? Porque assim, ficam as histórias, ficam as lembranças. Você não viveu isso sozinha, você viveu isso com seus pais, né? Eu acredito que em 3 anos houve tempo para as feridas principais ali se cicatrizarem, né? Ok. Mas o que fica? Você aprende a conviver, né? Com a dor, né? Eu falo sobre o assunto hoje em dia normalmente.
A Maria, ela deixou grandes aprendizados, né? Ela sempre passou... Não tinha uma pessoa chegar perto da minha filha que não sentisse a presença de Deus. Não chegar perto e falar, gente, essa criança tem algo diferente. Que legal. Ela poderia precisar de um aparelho para respirar, ela poderia precisar de uma sonda para se alimentar, mas ela sempre estava alegre, sempre ela estava brincando, bagunçando, ela sempre estava te passando uma expressão de que tá tudo bem. Então, é isso que a Maria me ensinou a ser forte, a continuar, a querer dar o céu, porque é hoje onde ela está. Então, eu sigo nisso, né? O céu, ele é tomado à força, né? Então, ela teve a trajetória dela difícil, ela suportou e hoje ela tá lá com Jesus. E eu tô aqui nessa luta, lutando pra um dia estar lá com eles também. Então, esse é o legado que ela passou aí de persistência, de força, de perseverança e de presença de Deus, que acho que é algo... Se nós perdemos a presença, é o que Davi fala, né? E ainda dentro... Pode perder tudo, menos a presença do Senhor. Ainda dentro desse contexto, porque eu acho que às vezes isso é um medo também, tá? E para a família, para você, para os seus pais, pelo menos para os que viveram, né? Você até falou um pouquinho no começo sobre as pessoas que passaram, né, ali, que viraram amigos, os técnicos, né? E tal. Sim. Que viraram amigos e tal, e para os demais, assim, que viveram essa história com você. Como é que ficou essa relação de vocês? Como é que fica essa lembrança, eventualmente? Como é que fica de uma forma geral? Porque às vezes é um medo que fica, né? E como é que vai ser minha relação com os demais agora? Então, depois que você vira mãe de uma criança, acho que mãe em geral, mas mãe de uma criança especial, você vai conhecendo verdadeiramente, né? As pessoas ao seu redor. Às vezes quem você achava que era tanto seu amigo não era. Porque é muito fácil você ter muitos amigos quando você tá bem, quando você pode sair. Mas quando você tá presa dentro de CTI com uma filha internada, são poucos que se oferecem para te ajudar. Vamos dizer assim, pouquíssimos mesmo, né? Uns não podem realmente, outros não fazem tanta questão. Então, a Maria também, ela serviu muito para isso, né? Para me aproximar de quem tinha que me aproximar e me afastar de quem tinha que se afastar. Então, hoje em dia, né, meus pais seguiram também, e tem a minha filha Isabela, que é o xodó deles também. Eu falo que a Isabela, ela trouxe a cura, né, e a alegria pra minha vida e pra vida dos meus pais também, né? Porque hoje em dia, minha mãe também, ela vivia um pouco triste também. Então, mas agora com a chegada da Isabela, só alegria, graças a Deus. Para as pessoas, assim, as técnicas ainda têm contato, mas a vida segue, né? A vida vai seguindo a vida também, segue. Né? Aquilo foi num momento determinado. Exatamente. Quem tá em sofre outro cenário, mesmo aí são os mais íntimos, né? Verdade. Mas Deus, graças a Deus, ele curou, ele trouxe renovo, né, pra nossa história. Então, a gente Glória a Deus. seguiu. Glória a Deus, glória a Cara, Deus. existe algo que você gostaria de deixar para as pessoas, que as pessoas entendessem melhor sobre mães de luto, mães que perderam filhos? Que é um assunto muito Esse era um ponto que eu queria bater. muito sério, muito profundo, né? Primeira Você pode coisa, dizer para as mães, né? Para quem tá no começo dessa jornada. Para quem tá no começo. Descobriu e não passou tudo, porque você passou o processo inteiro, né? Hoje você tem maturidade para lidar com isso. Mas quem está entrando nisso agora e se vê numa situação como de repente você se viu lá nos primeiros meses de não saber, de ter incerteza, de descobrir um diagnóstico. E aí? O que fazer? Permita-se sentir a sua dor. Você é um ser humano, você precisa sentir, você precisa viver o seu luto. Sendo que quando você perceber que o seu luto ele tá afetando as pessoas ao seu redor, porque a vida não é só sobre você, né? É sobre também quem tá ao seu redor, as pessoas que você ama, porque você pode amar até seu filho, mas você também ama outras pessoas. Então, quando você perceber que a sua dor, ela já tá afetando outras pessoas, é necessário você buscar ajuda. Primeiramente em Deus, porque acho que Deus, ele é a razão de tudo. Deus usa os psicólogos, os médicos. Confia no Senhor. Tem pessoas que não vai precisar de ajuda psicológica, né? Mas eu acho que eu falo que hoje todo mundo precisa de uma terapia, né? Nunca é demais. Mas procura, porque é muito difícil lidar com tanta dor. Sozinho, né? Exatamente, sozinho. Então, sinta a sua dor, mas não deixe que essa dor te paralise. Porque, afinal, você tem que continuar o seu propósito. Tem pessoas que dependem de você, tem pessoas que dependem da sua história, tem pessoas que estão aguardando a sua vida, né? Você entrar no seu propósito, seguir no seu propósito. Para, através da sua vida, Deus trabalhar na vida de outras pessoas. Então, não estaciona, porque não é só sobre você. Uau, é isso. Uau. Caraca, hein? Uau, é isso mesmo. Tem alguma passagem bíblica, um versículo que norteia tua vida?
Isaías 55, que fala que assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso, os caminhos dele são maiores que os nossos. Então, é isso, que Deus que ele tem pra gente é muito maior, muito melhor. Às vezes você não pode estar entendendo a razão da sua dor, o que você tá passando, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E no momento certo, na hora certa, você vai entender. Cara, esse é um dos versículos, assim, mais desafiadores sobre fé. Porque a gente que é engenheiro, né, eu ouço muito o seguinte, muita gente que é da área de ciência, assim, né, tem muito aquela coisa assim, não acredito se eu ver, se eu souber, se eu souber detalhe. Mas uma vez eu ouvi uma discussão que mexeu com esse meu pensamento, muito interessante, e esse versículo mexe muito com essa ideia da fé, realmente, pelo seguinte, cara, é muito fácil ter fé na ciência. Sim. Porque o cara... tem alguma o cara explicação. te mostra ali, cara, A mais B aqui, física e tal. E assim, por mais que talvez você nem entenda tanto de física, assim. Porque, né, na maioria das vezes a gente não entende porque mesmo. tá ali, né? Mas o cara te prova ali, enfim. Então, assim, você meio que tem uma fé em algo que, por mais que você não conheça aprofundadamente, alguém te mostrou logicamente que é possível. Faz sentido. Agora, quando você vive algo que logicamente não faz sentido nenhum, mas faz sentido se você amplia e fala assim, cara, mas tem alguém que tá olhando e tá vendo sentido nisso tudo. Tá conectando os pontos lá na frente. Mas para mim não faz sentido nenhum, zero. E aí, confiar nisso, porque não é confiar nisso, é confiar em quem, né? Em quem, E isso desafia bastante a fé. Então é sobre isso. É muito sobre isso. É talvez algo que, para quem está começando a viver um processo desse, como ela viveu, talvez é algo de... Eu não tenho ideia de por que eu estou passando isso, como foram os primeiros questionamentos dela. Né? Mas hoje você sabe que você olhando para trás, Sim, você entende os pontos, conecta os pontos e entende. Cara, o que foi já por fala. isso. Eu conhecia de ouvir, mas hoje meus olhos te veem. Então hoje eu consigo entender o que Deus... Por que eu passei aquilo tudo. Então eu consigo entender o propósito de Deus na minha vida. E mesmo que eu não entenda no detalhe, sabe? Às vezes a gente fica buscando, cara. A gente fica buscando assim, tipo... Eu vivi isso pra poder hoje estar aqui, sacou? A gente quer às vezes certezinha, né? E às vezes não é só sobre isso. Ela tem bastante clareza disso, mas tem pessoas que não vão ter essa clareza. E às vezes aquilo te forja. Você precisa viver algo e que você jamais seria preparado para aquele algo se você não fosse forjado em alguma coisa. Então, assim, ela pode... E aí você me perdoa até a palavra assim, não tô nem querendo apontar para nada, mas é só um exemplo, realmente. De tipo assim, ela hoje já é satisfeita, né, com o que Deus permitiu que ela vivesse e ser curada através disso. Mas às vezes Deus vai ter algo muito maior ainda, ou seja, ainda vai surpreendê-la muito mais, seja através do negócio dela, através do testemunho dela, enfim. E a gente sequer imagina, irmão. Mas como você confia em quem, né? Tá tudo certo. A gente já se conforta, fala assim, cara, eu confio, sabe? Então, uau. Uau. É isso. Eu só tenho a agradecer por você compartilhar a tua história com a gente. Eu que agradeço o de verdade. convite. Muito bom essa conversa, esse bate-papo, esclarecedor, emocionante. Sim. Porque é um assunto que tu não vê no dia a dia, as pessoas falando. Que a gente até evita, né? É um assunto que a gente evita, inclusive, né? Mas foi abordado aqui com muita leveza, muita clareza. Então a gente quer te agradecer você ter exposto sua vida, porque tem gente que passa por isso e não quer se expor. Verdade. Né? A gente acredita que só há transformação quando há exposição. Né? E você expôs aqui tua vida, explicou, conversou. E eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa se emocionaram também e pensaram em alguém que de repente passou por isso. Então eu vou te pedir aqui que você compartilhe essa mensagem com as pessoas que vieram na sua cabeça, que é importante esse assunto ser passado para mais pessoas, para edificar a vida das pessoas, ela trouxe luz, trouxe clareza, trouxe desafios que talvez as pessoas que estão passando por esse momento atual precisam ouvir da palavra dela, da boca da pessoa que tem autoridade para poder falar. Então, não deixe isso compartilhado só com você, não. Não deixe isso retido aí, não. Não seja uma represa. Flua. Então, encaminhe esse episódio para mais pessoas. Aproveitando aí, segue a gente nas redes sociais. Todo dia sai um corte do episódio no TikTok, no Instagram. Então, ajuda a gente a compartilhar essa mensagem para mais pessoas. E agradecer também, né, cara? A gente esqueceu de agradecer, né?
os nossos É verdade, estão agradecendo, apoiadores, cara. Não agradecemos, não aproveita. Vamos agradecer os nossos apoiadores, não, cara. Essa mensagem hoje, que foi uma mensagem riquíssima. É. Agradecer mais uma vez a Ingrid aqui. Essa mensagem ela só pôde ser contada porque a gente tem pessoas e empresas que acreditam, né, nesse tipo de propósito aqui, que é levar uma mensagem, né, além, uma mensagem que vai abençoar, que vai fortalecer, que vai forjar. Então, agradecer aqui a Texi Soluções de Energia, a Item Plant Odontologia Moderna, Laís Rodrigues, do cliente. Ai, C2, nosso novo patrocinador, Sim, nosso novo agência de parceiro. marketing C2. É. Legacy School, E as Legacy School tá unidades com a gente já há um tempo. Unidade de região oceânica e São Gonçalo. E São Gonçalo. É isso, cara. É isso, né? Então, acho que por hoje muito obrigado. É meu último. Muito obrigado. Nosso obrigado aí a vocês que estão com a gente até agora. Obrigado, Ingrid, por todo esse... Caraca, essa conversa aí. Muita emoção. Muita emoção. E quais são os desafios da Ingrid? O que você pode deixar de palavra final para quem está ouvindo a gente? O desafio da Ingrid hoje é crescer cada dia mais, né? Como mãe, como empresária, como serva de Deus. Tá falando sempre do amor de Deus, tá impactando as pessoas através da minha empresa, através do meu testemunho. E é isso, acho que tudo na minha vida, minha empresa, minha maternidade, é tudo voltada pro reino de Deus. Minha maior missão aqui na Terra é levar a presença, levar a palavra de Deus. Amém. É isso. É isso. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até. Valeu. Valeu.